programa a seguir não é recomendado para pessoas sensíveis, pois descreve cenas fortes. Todas as pessoas citadas durante o episódio tiveram suas informações retiradas de documentos públicos, livros e matérias. Estupro, assassinato, satanismo, conspiração. Já imaginou tudo isso em torno de uma única pessoa? Eu sei, são muitos os assassinos que cometeram atrocidades, mas hoje eu tô falando de um que fez sua captura virar um verdadeiro reality show. Ele virou um meme da internet, ao mesmo tempo que deixou marcas que jamais vão cicatrizar entre os moradores das cidades ao redor do Distrito Federal, e ficou conhecido como o serial killer de Brasília. Mas seu nome era Lázaro Barbosa. Antes das tragédias que ele criou serem acompanhadas quase que ao vivo pela TV, Lázaro já carregava vários crimes nas costas: estupros, porte ilegal de arma e assassinatos. Foi depois de muito tempo que seu rosto ganhou um espaço na mídia. Mas o que é que fez esse cara ficar tão famoso? Sozinho, Lázaro conseguiu fugir durante 3 semanas de uma enorme força-tarefa policial, apenas se escondendo no meio do mato. Mas como ele fazia isso? Com o conhecimento que tinha da região ao redor do Distrito Federal. E a gente não tá falando do melhor lugar para se esconder: estradas de terra, mata fechada, fazendas, clima seco. É bem difícil imaginar que alguém conseguiria se safar de viaturas, helicópteros, drones, tropas e mais de 250 agentes por tanto tempo. Mas quanto mais a polícia demorava para encontrá-lo, mais os moradores sofriam nas mãos do assassino. Bem-vindos ao Profiling. Eu sou Paula Feb, escritora, psicanalista e especialista em psicologia criminal. Temos que decidir apenas o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças agindo neste mundo, além da vontade do mal. Ceilândia, Distrito Federal. A família Vidal tinha uma floricultura. O pai, Cláudio, a mãe, Cleonice, e os filhos Gustavo e Carlos trabalhavam lá. E até onde sabemos, eram apaixonados pelo que faziam. Mas tudo mudou no dia 9 de junho de 2021. Eles estavam em casa, em um dia como qualquer outro, quando um estranho invadiu seu domicílio. Segurando um revólver e uma faca, ele rendeu a família. Logo depois, assassinou a sangue frio o pai e os filhos, mas decidiu levar a mãe, Cleonice. 4 dias depois, o corpo de Cleonice foi encontrado em um córrego. A mulher estava sem roupa, com a orelha cortada e com um tiro na nuca. Mais tarde, um laudo indicou que ela também havia sido estuprada. Esse era só o começo de uma busca que iria abalar o Brasil em plena pandemia da Covid-19. Em 27 de agosto de 1988, nasceu Lázaro Barbosa de Souza, na cidade de Barra Mendes, Bahia. Segundo relatos, ele era uma criança tranquila, que gostava de viver no mato e de caçar. Mais tarde, a esposa de Lázaro contou que ele apanhava do pai e que o homem chegava até a falar que Lázaro não era filho dele. Já em 2007, quando era só um jovem de 19 anos, Lázaro matou 2 pessoas. Mas como isso aconteceu? Segundo relatos, o crime aconteceu depois de uma festa na cidade natal do assassino. Ele ficou bêbado e foi de madrugada, sem ser convidado, até a casa de uma mulher. Ele bateu na porta várias e várias vezes, mas obviamente ela não atendeu. A moça ficou assustada e foi procurar ajuda na casa de um vizinho. Então, Lázaro deu um jeito de encontrar esse vizinho e deu um tiro de espingarda nele.
Tem duas coisas interessantes nessa história. A primeira é que esse vizinho abrigou várias mulheres de quem o assassino ficou batendo na porta. E a segunda é que esse cara era amigo do Lázaro. Dá pra acreditar? Logo depois, ele matou um cara chamado Manuel Desidério Silva. O motivo da morte não é claro, mas dizem que o assassino guardava alguma mágoa de Manuel desde a infância. Foi depois dessas duas mortes que ele passou a ficar mais tempo no mato para fugir da polícia, estudando geografia, já que sabia que isso um dia poderia ser muito útil. Lázaro foi preso, mas depois fugiu e ficou foragido durante 2 anos. Em 2009, ele estuprou outra mulher e foi pego por posse ilegal de arma. Agora, o assassino iria deixar sua marca na prisão. Lázaro ficou na penitenciária de Papuda, Brasília. Um psiquiatra constatou que ele tinha problemas mentais sérios. Além disso, ele foi considerado ansioso, impulsivo, desequilibrado mentalmente e com, entre aspas, preocupações sexuais. Quando o nome de Lázaro apareceu na mídia, muito se especulou sobre a nomenclatura a ser dada a ele. Lázaro seria um serial killer ou spree killer? Spree killer é quem mata 2 ou mais pessoas em lugares distintos sem o período de cooling off, ou seja, sem um grande período de tempo entre os crimes. Já um serial killer, segundo o FBI, é alguém que mata 3 ou mais pessoas em lugares distintos com um período de cooling off, resfriamento, entre os crimes. Ou seja, é muito difícil ser algo que a pessoa faz do nada ou por impulso. Além disso, sempre que falamos sobre serial killers, estamos falando sobre a importância de considerarmos a motivação desses assassinatos. Um serial killer vai ter uma motivação que não é financeira. Ele quer outras coisas. Não basta alguém matar um grande número de pessoas para ser considerado um serial killer. Também podemos dizer que Lázaro foi um cara que desde muito cedo se viu desconectado de sua família, e a interação com as crianças de sua idade nunca aconteceu de uma maneira muito profunda. Ele era quieto e alheio à interação social. Alguns dos laudos psiquiátricos da prisão de Lázaro dizem que ele era um psicopata imprevisível, com instabilidade emocional, impulsivo e com ruptura de equilíbrio. Além de tudo isso, muito de sua personalidade também pode ser moldada pelo uso abusivo de álcool, drogas, pela violência doméstica sempre presente em sua família, falta de escolaridade e pobreza extrema. Ou seja, pelo histórico, Lázaro era um criminoso de carreira, alguém que tinha entendido e montado alguma identidade apenas através do crime. Ou seja, Lázaro era um criminoso de carreira, alguém que tinha montado alguma identidade apenas através do crime. Por bom comportamento, em 2014, ele teve o direito de cumprir a pena em regime semiaberto, mas, alguns anos depois, fugiu de novo. Foi recapturado e transferido para outro presídio, só que, por incrível que pareça, conseguiu escapar por um buraco no teto junto com 4 outros presos. Mas ele foi o único que acabou não sendo encontrado pela polícia. Mais tarde, a polícia comentou que o assassino tinha muita experiência nos matagais. Ele andava sempre sozinho, trabalhava como carroceiro, dormia na mata e fazia esconderijos. Pelo nível de frieza com que lidava com a situação, os policiais apontaram que esse era, definitivamente, o comportamento de um psicopata. Anos mais tarde, em 2020, ele invadiu uma chácara e feriu a cabeça de um idoso com um machado. A vítima sobreviveu, mas tem sequelas até hoje. Foi em 2021 que Lázaro levou seus crimes a outro nível. O assassino invadiu uma casa, trancou o pai e o filho num quarto, depois levou a mãe para fora da casa e a estuprou no meio do mato. Dias depois, invadiu outra propriedade,
onde revelou mais do seu lado sádico. Lázaro prendeu todos os homens que estavam na casa em um quarto. Depois, deixou as mulheres peladas e obrigou elas a servirem comida para ele. Na verdade, a nudez era como uma assinatura dele, já que suas vítimas geralmente eram encontradas nuas. E então, em 9 de junho de 2021, chegou a vez da família Vidal. Como eu falei no começo desse episódio, usando uma faca e um revólver, ele matou o pai Cláudio, os filhos Gustavo e Carlos, e além disso assassinou e estuprou a mãe Cleonice. Depois desse banho de sangue, Lázaro ganhou a atenção da mídia e dos policiais. Deu início a uma busca. Olha, tem um monte de mentira rolando. Vejo na TV às vezes, mas isso só daria pra falar se fosse pessoalmente. Quando encontraram o corpo de Cleonice perto de um córrego, acharam cerca de 10 minutos dali garrafas d'água, lonas, colchões e roupas, indicando que Lázaro tinha um esconderijo na mata. Desde que ele assassinou a família Vidal, surgiram muitas hipóteses. Muitos pensaram que Lázaro poderia ser um tipo de matador de aluguel, contratado por fazendeiros. Outros acreditaram que ele podia fazer parte de uma organização criminosa, especializada em grilagem de terras. Mas, dado o histórico do criminoso, a polícia não foi a fundo nessas hipóteses. O que se acredita é o seguinte: alguns dias antes do assassinato da família Vidal, teve um assalto a uma casa ao lado. O filho mais velho falou que se isso tivesse acontecido na dele, ele iria reagir. A polícia acredita que o assassino entrou na casa para roubar, como tinha feito tantas outras vezes. Mas quando Lázaro viu que era provável que eles resistissem, esfaqueou a família. O que sustenta ainda mais essa hipótese é que o filho mais velho foi o único a levar um tiro no peito. Para um psicopata, o narcisismo é muito presente. Afinal, apenas a visão dele existe. Apenas a visão dele é válida. Quando um crime começa a ter repercussão e o criminoso é um psicopata, podemos dizer que ele vê no olhar da mídia a comprovação de suas teorias sobre si mesmo. Acredita que são provas de sua importância e competência. Uma validação nunca antes feita pela sociedade começa a ser exposta, o que faz com que o criminoso se sinta, finalmente, especial. Um dia depois, Lázaro invadiu outro sítio e durante 3 horas fez de refém a proprietária e o caseiro da chácara. Nesse tempo, ele obrigou a mulher a cozinhar para ele. Além disso, o assassino também obrigou as vítimas a beberem e usarem drogas com ele. Mas tem algo aí que mostrou um traço bem peculiar de Lázaro. Ele viu que a chacina da família Vidal apareceu nos noticiários e então se gabou disso. No final, o assassino fugiu sem matar ninguém. Apenas roubou celulares, uma jaqueta e R$200. Um dia depois, roubou um carro e dirigiu até o município de Cocalzinho, Goiás. Como já sabia que estava na mira dos policiais, ele incendiou o carro para não deixar pistas. Muitos acreditam que um capanga ajudou na fuga. Já em Cocalzinho, o assassino invadiu uma chácara e fez um caseiro de refém. Depois, passou a tarde inteira bebendo com a vítima. Assim como tinha feito depois de matar os Vidal, ele não machucou e nem matou ninguém. Só obrigou a beber álcool. No mesmo dia, Lázaro invadiu outra chácara, mas dessa vez foi diferente. As pessoas que estavam lá reagiram, e o assassino, sem dó nem piedade, atirou nelas. 3 foram feridos, e 2 ficaram em estado grave. Depois disso, o assassino roubou 2 armas e fugiu. Mais tarde, Lázaro incendiou a casa e trocou tiros com a polícia. No dia seguinte, o assassino roubou um carro estacionado e dirigiu por cerca de 30 quilômetros até chegar perto de uma das barreiras montadas pela polícia. Vendo que não tinha para onde ir, saiu do carro e fugiu para o meio do mato. Em 15 de junho, Lázaro fez uma família de refém.
o assassino levou o dono da propriedade e sua filha para a beira de um rio. Por sorte, a garota conseguiu pegar o celular e mandar uma mensagem para um policial que tinha visitado a casa um dia antes. Os policiais correram até o local e entraram em confronto com Lázaro. Aquele seria o momento para finalmente terminar o caos que se espalhava pelo centro-oeste do país. Por um lado, os reféns foram salvos. Por outro, um policial levou um tiro de raspão e Lázaro conseguiu fugir para o meio do mato mais uma vez. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, mandou prender 2 pessoas suspeitas de ajudarem na fuga do assassino. Eram um fazendeiro, chamado Elmir, e seu caseiro, Alain. Alain disse que Lázaro dormiu por 5 dias na propriedade de Elmir. Fora isso, também almoçou e jantou lá. Segundo o caseiro, o fazendeiro gritou o nome do criminoso pela mata. Elmir negou tudo, falando que estava só brincando quando gritou o nome de Lázaro. No dia 26 de junho, disseram à polícia que Lázaro tinha criado um perfil falso no Facebook, com o nome de Patrick Souza, provavelmente para ver de perto as notícias sobre o seu caso. Mas até esse ponto, as notícias circulavam na mídia sem parar. O país olhou o caso de Lázaro como um reality show. Todos queriam saber uma única coisa: quando é que o assassino iria ser pego? Uma mega operação foi criada. Isso envolveu polícias de vários estados. Estima-se que foram mais de 270 agentes envolvidos no caso, junto com os cães farejadores que foram usados nas buscas do desastre de Brumadinho, a cavalaria, helicópteros e drones, com sensores que detectavam movimentos. Foram montadas barreiras nas rodovias que levam até a cidade de Cocalzinho. Nesses pontos, os policiais paravam os veículos que passavam e revistavam cada um deles, suspeitando que o assassino podia ter obrigado motoristas a dirigir para ele. Nessa época, muitos moradores abandonaram suas casas e foram para outros lugares com medo de Lázaro. Além disso, muitas lojas foram fechadas. Mano, eu não vou me entregar, pois além do caso tem muita coisa que estão querendo botar pra mim. E eles estão me caçando como caça-viado. Eu já tive 2 confrontos com eles e tô zerado de munição. O caso foi para outros níveis. Se especula que policiais encontraram na casa do assassino itens que podiam ser ligados às práticas satanistas. A esposa do assassino falou que isso não era verdade, dizendo que Lázaro tinha fé em Deus e que chegou até mesmo a pregar a palavra no presídio. Claro que eram suposições, mas isso teve grandes consequências. Depois, supostamente foi descoberto que policiais haviam implantado essas fotos de terreiro, que inclusive nem mesmo eram de nenhum lugar por onde Lázaro havia passado, e não tinham nada a ver com ele. Religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, denunciaram intolerância e preconceito durante a busca por Lázaro. Lideranças religiosas disseram que pelo menos 10 terreiros foram invadidos por policiais em Goiás. Nesse momento da investigação, a polícia falou que Lázaro já estava cansado, que saía do mato apenas para procurar comida. Então era só uma questão de tempo até os agentes colocarem as mãos nele. E então, no dia 28 de junho, depois de 20 dias foragido, o assassino de 32 anos foi até a casa de uma ex-sogra, quando foi avistado por policiais na mata. Lázaro disparou contra os policiais, mas eles foram mais rápidos. 38 tiros atingiram o assassino. Ele ainda estava com vida, mas morreu antes de chegar ao hospital. O assassino foi encontrado com mais de 4 mil em dinheiro vivo, junto com o revólver. Obviamente, isso despertou mais suspeitas de que Lázaro estivesse envolvido com um fazendeiro durante os crimes. O assassino virou um meme da internet, por causa do tempo que levou para ser capturado. E foram criados pelo menos 350 perfis falsos do assassino no Facebook. O próprio presidente Jair Bolsonaro
chegou a comemorar a morte de Lázaro, chamando de CPF cancelado. Mas será mesmo que a captura de Lázaro foi um sucesso? Será que a morte dele foi uma vitória? Vamos pensar que um só homem, com pouquíssimos recursos e vagando pelas matas do centro-oeste brasileiro, conseguiu driblar uma força policial de mais de 270 agentes durante 20 dias. Obviamente, o assassino era alguém extremamente astuto, mas com certeza, isso mostra a falta da inteligência no combate ao crime no Brasil. Longe de ser uma vitória, foi a face de uma polícia despreparada para enfrentar esse tipo de crime. Durante o espetáculo midiático em relação à morte de Lázaro, podemos dizer que havia um povo cansado e com sede de vingança, principalmente pela quantidade de mortos por Covid que aconteceu durante a pandemia. Lázaro tornou-se inconscientemente uma personificação do símbolo da morte, e sua captura, o símbolo de que era possível aniquilar o que quer que estivesse fazendo mal ao povo. Assim como o vírus, Lázaro também se escondia. Também tínhamos dificuldade de encontrá-lo. Porém, assim que foi feita a chamada justiça, em Brasília, ironicamente. Isso também explica a quantidade de vídeos compartilhados em que o corpo de Lázaro, com incontáveis tiros e morto, era ridicularizado pelos policiais à sua volta. Se Lázaro era contratado de algum fazendeiro, ainda não sabemos, mas sabemos que provavelmente sua motivação era dinheiro. Portanto, não podemos dizer que o serial killer de Brasília foi um serial killer. Durante as investigações, a polícia encontrou uma carta que supostamente foi escrita por Lázaro Barbosa. O que é interessante é que nela tem um trecho retirado do livro O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, dita pelo personagem Gandalf. Muitos que vivem merecem morrer. Alguns que morrem merecem viver. Você pode lhes dar a vida. Então não seja tão ávido para julgar e condenar a morte. Mesmo os muitos sábios não conseguem enxergar tudo, assim como todos que vivem para ver tempos assim. Assim, encerramos a história e análise de mais um criminoso. Pesquise Profiling na sua plataforma de áudio preferida ou fique por dentro das novidades da Pod 360 no nosso Instagram, @pod.360, e nos siga no @profilingpodcast. Obrigada por ouvir esse episódio e até a próxima visita a alguma mente criminosa.